Sejam bem-vindos à segunda temporada do Fisiopod. Pra gente é um prazer imensurável estar aqui com vocês, iniciando novamente essa jornada, no qual nós consideramos e vimos na prática o quanto ela é fundamental e importante na carreira do estudante e do profissional em fisioterapia. Sejam bem-vindos, a casa é de vocês e sintam-se à vontade para fazer parte desse projeto que não é somente meu, não é somente da Natália, é um projeto de todos nós que vivenciamos e amamos a fisioterapia. Vem com a gente que eu tenho certeza que essa temporada será ainda melhor do que a primeira. E aí, Natália, qual que é a sua expectativa para essa temporada? Muito empolgada, tô muito feliz de estar aqui mais uma vez, em mais uma temporada, aí sendo muito bem acompanhada, né, com os nossos ouvintes, estudantes, fisioterapeutas. A nossa primeira temporada do Fisiopod alcançou números muito bons e não só números, mas alcançou a nível de pessoas serem transformadas, a gente receber feedback positivo. Então, eu acredito que a gente vai conseguir alcançar mais uma vez o nosso propósito, o propósito do Fisiopod, que é cada vez mais valorizar a nossa profissão, a fisioterapia. Então, estou muito empolgada de estar com você aqui mais uma vez. Que ótimo! Estou muito animado também, né? E você falou um ponto muito importante que vai muito de encontro com a proposta, né? Que não é somente números, é o impacto, é o resultado. E com base em todos esses feedbacks, os comentários, os pedidos, né? Cada segunda temporada, sim, a gente vê como esse projeto ele tem transformado, tem impactado e tem contribuído com o propósito das pessoas diante com a fisioterapia. Então, pra gente é um prazer, assim, imensurável. A gente tá muito feliz, muito animados e empolgados com tudo que nós vamos vivenciar ao longo dessa temporada. Só convidado top de diversas áreas da fisioterapia. Então, se vocês gostam de novidade, assim como nós, saiba que vocês estão no lugar certo. E falando em convidados, a gente tá com um time de peso, hein? De peso. De muito peso. A gente vai receber não só profissionais, mas estudantes. A gente vai receber pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho, porque a gente sabe que é uma fase muito importante para o nosso público, para quem nos acompanha. E a gente vai ter diferentes visões da fisioterapia, em diferentes fases ali dessa trajetória profissional. Então, eu tenho certeza que os convidados irão agregar muito na trajetória profissional de você que está nos assistindo, nos acompanhando. Então, esse é apenas o primeiro episódio de muitos episódios, apenas o primeiro. E se você está se perguntando, será que o Fisiopod é pra mim? A Natália já deu aqui um pouquinho do que estará pela frente. É pra você, por quê? Como a Natália citou, serão diferentes visões profissionais passando por aqui. Pessoas que estão iniciando no mercado de trabalho, pessoas que estão no meio do caminho e pessoas que já alcançaram o que significa sucesso profissional para ela, mas que pode servir de exemplo e de inspiração para você. Então, sim, o Fisiopod é para você, porque todas as pessoas que passarão por aqui vão deixar um pouquinho da sua vida profissional marcado aí nos seus ouvidos, na sua mente, no seu coração, para você poder se inspirar e construir a sua carreira profissional, que é o que nós mais priorizamos aqui, né? Uma carreira profissional de sucesso. De sucesso, perfeito. E mostrando quantas possibilidades existem dentro da fisioterapia, né? Às vezes a gente sai da graduação ou está em uma fase da nossa vida no mercado de trabalho que a gente não entende o quão esse universo da fisioterapia é valioso e grande e tem muitas possibilidades. Então, a proposta do Fisiopod é justamente essa, né? A ideia do nosso projeto é trazer, de fato, uma visão muito ampla do que a gente pode fazer dentro da nossa área. Então, a gente vai ter profissionais aqui de todas as áreas, né? Já dando um spoiler. De todas as áreas. Com visões sobre empreendedorismo, que é o nosso foco principal, mas principalmente trazendo, de fato, inspirações para você, que está começando, que já está aí há longos anos. Eu tenho certeza que vai agregar muito, né? Mas o Fisiopod não está sozinho, não é? O Fisiopod não está sozinho. E mais uma vez, a gente está aqui contando com o Zenfisio, que é o nosso patrocinador oficial da segunda temporada do Fisiopod, que inclusive esteve na primeira também, né? Esteve com a gente e segue firme nessa segunda temporada, ainda melhor, né? E pra gente é muito gratificante, né, Alan, contar com uma empresa tão qualificada como o Sistema Zenfisio, porque a gente entende que o propósito do Sistema Zenfisio é trazer
fazer, de fato, uma gestão, um direcionamento para os estudantes e para os profissionais da fisioterapia ou da saúde em geral. E então, a gente agradece mais uma vez a Zenfísio, né? E para você que ainda não conhece, o Sistema Zenfísio é um sistema de gestão e marketing para fisioterapeutas. A ideia principal do Zenfísio é te direcionar dentro do seu consultório, da sua clínica, do seu estúdio de pilates, para que você tenha mais organização e otimização de tempo dentro da sua rotina clínica. O Zenfísio conta com muitos benefícios, hein? Excelente, inclusive. A gente tem dentro do sistema Zenfísio um universo de possibilidades para auxiliar nessa prática clínica, no dia a dia mesmo, né? A gente conta com agenda, com prontuário, com um sistema de marketing. Inclusive, o Zenfísio tem até aplicativo para auxiliar aí na sua clínica. Então, já leia o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E para mais informações, aqui na descrição, também já tem aí um presentinho para os nossos ouvintes. A gente tem 14 dias gratuitos dentro do Sistema Zenfísio para você que quer conhecer melhor a plataforma. E a gente tem, além disso, 15% off para os nossos ouvintes também. Então, não tem nem motivo para não conhecer o Sistema Zenfísio. Imperdível, né? Eu sou suspeito para falar, porque na minha clínica só utilizamos Zenfísio para gerenciar os nossos atendimentos, porque é isso que faz, né, um profissional ser posicionado no mercado de trabalho, né, Natália? Exatamente. E por falar em posicionamento, é o tema central do nosso episódio de hoje, né? Posicionamento profissional na fisioterapia. A gente já começa com o pé bem direito, né? Para já falar de um tema que é um tema que a gente ouve muito falando atualmente, mas que é fundamental para os fisioterapeutas, para a nossa classe. Então, a gente trouxe a ideia de falar de posicionamento dentro da fisioterapia para o primeiro episódio do Fisiopod, justamente para você entender que esse é um passo importante na sua trajetória profissional, né? Exatamente, né? Porque o que diferencia, o que separa um profissional bem-sucedido, um profissional estabilizado e feliz, né, com a sua carreira profissional, é o posicionamento que ele tem diante do mercado de trabalho. Eu costumo dizer que existem vários tipos de posicionamento, né? E a gente decide qual faz mais sentido para minha carreira profissional. O fato de você se sentir frustrado, se comparar e de acreditar naquele dilema, né? Ah, a fisioterapia não dá dinheiro, é um posicionamento. E muito se engana, né, que você precisa escancarar, né? Falar o seu posicionamento. Posicionamento é tudo. O fato de você não se posicionar já está se posicionando. Inclusive, é um posicionamento. Exatamente. E por isso que você está aqui hoje, que você decidiu se posicionar. E esse é um posicionamento de valor. E já queria saber de você, Natália, em qual momento você virou a chave assim, na sua carreira profissional de entender a importância do posicionamento escancarado na sua carreira? Perfeito. Ainda na graduação, e esse é um ponto muito importante, né? Porque a gente entende, enquanto estudante ou enquanto profissional, ou a partir do momento que a gente decide se tornar um profissional, sobre o quanto isso pode impactar positivamente ou negativamente dentro da nossa construção de carreira. Então, eu entendi lá na graduação ainda, e aí eu tô falando de um posicionamento dentro da sala de aula, não é um posicionamento na rede social, que a gente vai falar mais sobre isso. É um posicionamento, de fato, ali no cara a cara, onde eu entendi que, para mim, aquilo seria importante. Então, ainda lá na graduação, a gente já conversou em outros episódios, principalmente na primeira temporada, que a nossa realidade não é exatamente como as pessoas veem ali nas redes sociais, enfim. Então, eu particularmente, não tive um posicionamento bem definido a minha vida inteira. Eu era tímida da sala, eu tinha muita vergonha, eu não falava em público, eu não sabia como me vestir, eu não sabia como me comunicar. E quando eu entrei na graduação, quando eu transicionei, na verdade, de graduação, né, porque eu passei de uma para outra, foi que eu entendi que, peraí, eu tô chegando num lugar novo, porque eu vim de longe, né, você sabe. Verdade, né, você é de outro estado. De onde mesmo? Eu sou do Pará, pra quem não sabe. É sotaque carregado. Carregado de amor, de açaí. Mas quando eu transicionei, fiz essa mudança de estado, que eu cheguei aqui em BH e que eu não conhecia ninguém, falei, cara, se eu não me posicionar, se eu não mostrar quem eu sou, se eu não mostrar o meu valor, se eu não correr atrás das pessoas saberem que eu existo, muito provavelmente eu não vou ter
não vou conseguir alcançar o meu objetivo enquanto profissional. Então, foi nessa transição, eu tava ali entre o 5º, o 6º período da graduação, foi que me deu essa viradinha de chave. E é muito bom a gente tocar nessa tecla, né? Apesar que a gente é até um pouco repetitivo, né? Nessa questão de falar um pouco da nossa trajetória, é porque a gente precisa mostrar para as pessoas que o posicionamento não é de uma hora para outra. Não é amanhã eu vou acordar e vou começar a me posicionar, seja nas redes sociais ou no âmbito em que eu estiver. Não, é uma construção. E a gente começou muito cedo, né? Eu também comecei durante a graduação. Quando eu entendi que eu não estava ali só por um diploma, eu podia passar somente em prol de um diploma. Afinal, eu tinha uma realidade um pouco diferente, porque eu trabalhava e estudava. Então, era plausível, né, que eu só quisesse vivenciar essas duas vertentes da minha vida naquele momento. Mas eu queria mais. Sim. Então eu falava, gente, para eu chegar lá na frente, para eu formar e ser como um fisioterapeuta diante, como minhas referências são, eu preciso começar agora. Eu não posso esperar amanhã. Posso esperar? Posso. Ainda há tempo? Há tempo. Sim, mas por que não importante. começar antes, se eu tenho essa oportunidade, né? Tenho vida, tenho… Sim. Tô saudável, eu tenho Sim. vontade, eu tenho projetos, então por que não? Então eu gosto de tocar nessa tecla e falar um pouco da nossa trajetória, porque nos dá a possibilidade de mostrar para as pessoas que é uma construção, Sim. né? Sim. É um degrau por dia, é um passo a passo, não é um estralar de dedos, né? Exatamente. Isso é muito importante justamente pela fase que a gente está vivendo das redes sociais, que a gente já comenta, a gente sempre comenta aqui, né? Que a gente entra numa bolha da comparação. E daí, você olha para um posicionamento de uma pessoa, ou do seu profissional de referência, por Sim. exemplo. E você pensa que, se você construir exatamente o seu posicionamento daquela maneira, você vai chegar onde ele chegou. E não é exatamente assim, Não é né? exatamente. Eu acho que o principal ponto do posicionamento, ou a principal característica de um bom posicionamento, é o autoconhecimento. O autoconhecimento. Então, o profissional, o fisioterapeuta, o estudante, ele tem que se autoconhecer para entender o porquê ele quer se comportar daquela maneira, o porquê ele quer atingir aquilo enquanto profissional. Então, é muito importante da gente mostrar um pouquinho da nossa realidade, até para as pessoas entenderem que, cara, realmente, se eles conseguiram, ou se eles conseguiram se encontrar de fato, eu também consigo. Sim. E dá certo, né? E esse ponto do autoconhecimento, ele é muito importante, porque ele vai de encontro com o seu eu interior, né? Quando a gente fala, tipo, o que é sucesso profissional pra você? O meu sucesso profissional, ele não é o mesmo que é pra você. Temos objetivos e sonhos diferentes, né? E quando a gente alcançar, a gente vai ter ali de encontro o nosso sucesso. E as pessoas, elas se perdem um pouco nessa questão, porque… Vem ali as redes sociais, assim, né? Eu falo de marketing digital, falo de posicionamento digital, né? Tenho infoprodutos nesse segmento. Só que eu sei que existem dois lados. E se você pegar o lado negativo, o digital ele vai ser prejudicial para sua vida e para sua carreira, né? consequentemente, né? Então você tem que entender que a referência, ela está ali para te dizer que é possível. Para te dizer que a história dela pode ser semelhante que a sua. Mas o ponto final… não vai ser o mesmo. Sim. Não necessariamente, né? Pode ser que seja. Sim. Mas fazer o mesmo não quer dizer que vai te levar à sua definição de sucesso. Claro que existem algumas partes da nossa carreira profissional que existe uma linha, né? Se eu quero ser um professor, é óbvio que eu tenho que ter uma graduação, tenho que ter um mestrado. Isso aí é para todo mundo, vai ser igualmente. Mas tem coisas que vão ser diferentes, né? Caminhos diferentes, Sim. né? Então, eu gosto que as pessoas tenham inspirações, assim como eu tenho diversas. Mas eu gosto de pegar o que daquela história faz sentido para mim. E o autoconhecimento é isso, é você entender que… a vida do fulano, ela é bonita, ela é inspiradora, mas é a vida do fulano. Sim. O meu eu interior, ele tem outros objetivos, né? O que me levou pra fisioterapia? Onde eu quero chegar com a fisioterapia? Exatamente. Quais caminhos eu quero e o que eu não quero? Isso também tem que estar muito claro, né? Eu acho que essa é uma das partes fundamentais do autoconhecimento. Você entender os seus limites, né? Você entender o que você não quer, você entender o que não faz sentido pra você. E aí, mais uma vez, a gente destaca essa bolha da comparação. Porque, às vezes, a gente entra na fase da comparação e isso vai virando um ciclo que, a todo custo, você quer alcançar aquilo. E talvez vá até de desencontro com os seus princípios, com o que você acredita, com o que você acha que realmente vai te trazer um sucesso, uma satisfação a nível pessoal e profissional. Então, essa parte de entender os limites, de entender o que você não quer, de entender o que você não deseja, o que você não queria pra você, é muito importante. E pra quem quer construir, de fato, um posicionamento, eu acho que deveria começar a partir daí. Exato. Se autoconhecendo. Se autoconhecendo. Entendendo o que ele
quer, qual o propósito. Isso não só dentro da fisioterapia, né? Claro que aqui a gente vai falar da profissão. Mas enquanto pessoa também, porque fica muito difícil a gente separar, inclusive… Não tem como, um lado não profissional. existe. Não existe isso, é uma pessoa, Sim, né? claro que existem posicionamentos diferentes, né, diante do ambiente que você está inserido, né? As pessoas até brincam, né, que parece que eu sou duas pessoas diferentes. Mas não, é porque enquanto eu estou como fisioterapeuta, eu tenho uma fala diferente. A forma que eu falo com você, que é minha colega de profissão, é diferente da forma que eu falo com o meu paciente. Exatamente, né? e deveria, E tem que ser, né? e isso é um Exatamente. posicionamento também. Mas não deixa de ser o Alan, né? O Alan, o Alan é amigo, ele é filho, ele é esposo. É ótimo, né? Ô, não Bernardo, casei ainda não. Eu senti uma indireta, hein? Minha filha, tá indireta todos os dias. Mas eu sou filho, eu sou fisioterapeuta, eu sou amigo dos meus pacientes, inclusive, né? Existe ali uma relação que a gente, né, vai desenvolvendo. E são posicionamentos diferentes que eu vou ter com cada uma dessas pessoas, mas mantendo a essência de quem é o Alan. Perfeito. E eu acho que é isso que quem quer construir, quer iniciar, né, ali nessa construção de um bom posicionamento, precisa entender. Entender ali o que faz sentido. E daí, eu até brinco que… porque a gente ouve, né? Nossa, mas eu não sei por onde começar a construir um posicionamento. O que é o posicionamento? Colocar um blazer? Colocar um batom? Colocar um brinco grande? E não, na verdade, você tem que começar lá pela base, se autoconhecendo. Se autoconhecendo. E aí, uma sugestão, assim, simples, mas que eu acho que funcionou muito pra mim, e talvez pra você também, é de fato listar, colocar a mão na massa e falar isso que funciona pra mim, isso que não funciona pra mim. E, de fato, entender o contexto geral que essa pessoa tá inserida, né? Nossa, você me lembrou algo muito legal que eu fiz uma vez no meu Instagram. Fiz uma sequência de stories falando sobre posicionamento na fisioterapia. Aí, dos stories que eu coloquei, eu peguei uma foto do Google, né, da mocinha de jaleco, de braço cruzado. E falei, isso não é posicionamento profissional. Ai, gente, todo mundo tira essa foto, viu? Eu já tirei, você também. Claro, já usei ela durante muitos anos. Muito tempo. Aí, uma moça, não me lembro o nome dela agora, ela comentou assim… Então, o que é posicionamento? Eu não sei o que é posicionamento. E eu quero te perguntar. Todo mundo sabe o que seria. Mas o que você diria que não é um posicionamento? Não é um posicionamento você querer ser algo que você não é. Não é um posicionamento você fingir ser algo que você não é, né? Ou você simplesmente impor uma ideia com base no que os outros estão falando e diminuindo ali o que você considera importante. Então, eu acho que não é posicionamento você ser algo que você não é. E é isso. E isso é muito verdade, porque nas minhas mentorias, eu tenho sempre o mesmo problema. Constância. A falta de constância. Aí eu pergunto, onde está a sua dificuldade? Em criar conteúdo. Como que você cria seus conteúdos? Eu vejo o Instagram de fulano, eu vejo o Instagram de ciclano, de beltrano. Aí eu pergunto, você acredita nisso? A pessoa fica gaguejando. Cara, você tá querendo postar alguma coisa que não é seu. Sim. Não faz sentido pra você, nem você acredita no que você está fazendo. Então, falta verdade, falta vontade. Então, assim, posicionamento é aquilo que realmente faz sentido. Você tem que acreditar, tem que ser algo seu. Sim. Aquilo que eu vou no meu Instagram postar é o que me representa, né? Esse é o meu posicionamento, a forma pela qual eu me comunico com as pessoas. Ou ao menos deveria Exatamente. Ser. Por que as pessoas falam que parece ser duas pessoas diferentes quando eu tô enquanto Alan, enquanto fisioterapeuta? Porque profissionalmente eu gosto de ser uma pessoa mais formal, mais séria, mais direta. E parece diferente, mas é a forma que eu me identifico. Então, se a pessoa me vê assim, ela enrijece. E é importante você citar isso, porque aí a gente entra em um outro ponto importante que não é porque você se posiciona assim que eu ou todas as outras pessoas do mundo também deveriam. Então, talvez para aquela menina que comentou… mas isso aí não é posicionamento. Talvez pra ela seja a forma que ela se identifica, né? E tá tudo bem isso. Sim. O importante é, de fato, você entender que isso faz parte de você. Que você tá fazendo algo que faz bem, não pra quem tá te ouvindo, mas pra você, né? E daí, a gente associa esse posicionamento a muitas outras questões do que apenas a comunicação ou a imagem, por exemplo. Que, infelizmente, é o que a gente tá muito apegado hoje em dia. Ela tem um bom posicionamento porque ela se porta bem diante os outros. Não, mas e aí?
e sobre as coisas que ela acredita. Ela se Sim, porta realmente sim. bem. Então, assim, isso vai muito além, né? Sim, inclusive levantamento de crenças é um tipo de posicionamento, né? Exatamente. É a forma pelo qual você vai filtrar os pacientes que vai chegar até Sim. você. Exatamente. Eu, particularmente, eu gosto de me posicionar muito bem nas minhas redes sociais para que pessoas que compactuam do mesmo que eu acredito, das mesmas crenças, com a mesma energia, principalmente, se aproximem de Se mim. identifique, né? Pra mim não faz sentido eu trabalhar com uma pessoa em que eu não vou ter vontade de trabalhar Sim. com ela. E tá tudo bem, né? Ninguém é obrigado A a nada. se vincular com qualquer, Sim. né, pessoa. Perfeito. E eu gosto de falar isso porque, não sei você, mas eu me deparo muito com as pessoas que falam, ai, mas o paciente quer definir o meu preço. Aí eu pergunto, como que você está se posicionando perante esse paciente? E por que o paciente está definindo o seu preço? Claro, é um posicionamento. É um posicionamento, você está permitindo, É. né? Em resumo, o posicionamento é como a pessoa te enxerga. Exatamente. Né? Então, eu sempre pergunto, como que você está se posicionando diante desse paciente para ele sentir no direito de questionar o seu Aham, valor? Perfeito. Na verdade, nem valor, né? Preço, porque tem uma O valor grande ele nem diferença, conhece, talvez, né? Talvez vocês nem tenham… Nem enxergou o valor. Você está tem questionando o exposto seu preço, é porque não viu o seu Perfeito, valor. E o que você acha disso? Já se deparou com situações desse Nossa, tipo? já aconteceu com quem nunca aconteceu, né? Já Aham. aconteceu comigo, sim, infelizmente. Já aconteceu com pessoas próximas. E isso é muito comum de acontecer. Muito. Às vezes, por ignorância do paciente, Aham. né? Às vezes ele, de fato, não entende que Sim. você pode cobrar aquilo. Talvez ele nem te conheça Sim. como profissional, nem saiba o papel da fisioterapia. Só que daí cabe a você mostrar esse valor. E a gente sempre fala, e a gente sempre ouve isso, e é importante a gente ressaltar aqui também, que para esse valor são coisas diferentes, Sim. né? Então, o valor, ele tá muito além do dinheiro que aquela pessoa vai te pagar. Exato. né? Então, a minha opinião começa do ponto em que a pessoa precisa mostrar esse posicionamento de uma maneira bem clara, porque senão, de fato, o outro não vai ver valor. E tentar mostrar o que ele está fazendo para, de fato, querer cobrar aquele valor. O porquê ele é importante. Porque, infelizmente, eu acho que na nossa classe, alguns colegas, eles não entendem a importância de ser fisioterapeuta. Parece que, opa, tô fazendo fisioterapia, fiz, é isso. E aí, ele mesmo sai dali da graduação, vai entrar no mercado de trabalho, jogando o posicionamento dele lá no lixo. Exato. Falando que fisioterapia não dá dinheiro, que ele não pode cobrar tal valor pelo um atendimento fisioterapêutico. Então, é triste a gente ainda se deparar com isso. Sim. Mas eu acho que, infelizmente, isso ainda é um problema do profissional. Não é do paciente, não é da pessoa que tá ali Sim. colocando o preço no seu serviço. Exato. Eu falo muito, gente, que a valorização que a gente almeja tem que começar por nós. A gente já Olha repetiu só pra muito, você ver um exemplo. Eu lembro que no final da minha graduação, a gente tava naquela época de pandemia, né? E tava rolando muito uma discussão, né? Das problemáticas, das consequências do Covid, né? Da questão da saúde das pessoas. E duas pessoas começaram a discutir nesse grupo. Aí uma aluna lá falou o seguinte: ah lá, fulana quer ser médica. Uai. Só porque só o médico pode se posicionar, só o médico entende de saúde, só o médico ele é um profissional que vai atuar diante aqui do Covid, né, das consequências dele. Então, por isso, a gente vai ver como que a pessoa se auto-inferioriza, como ela se desvaloriza, como ela se sente tão pequenininha, de modo que ela não pode nem se posicionar. Daí né? reclama E quando o paciente chega com um protocolo feito pelo médico, digamos, né? Então, na graduação, a pessoa está sendo moldada assim, como que a gente espera que essa pessoa chegue no mercado de trabalho, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que passar por um filtro de entender autoconhecimento novamente, de entender a nossa importância, o nosso valor, o nosso impacto e as nossas competências, né? A Covid, ela foi uma questão mundial aí, onde atingiu várias esferas da área da saúde. E todos os profissionais têm a sua importância ali. Então, o fato de eu me posicionar não quer dizer que eu quero ser médica, quer dizer que eu estou defendendo meu ponto de vista enquanto fisioterapeuta, né? Que você pode opinar sobre aquilo, E isso a gente tá falando aqui da Covid, mas ela se perpetua para todas as áreas, todos os segmentos. Sim. E isso é tão sério porque… a gente já até comentou algumas vezes aqui do quanto, às vezes, a gente parece não ser uma classe unida, né? Isso entristece muito a gente que entende sobre valorização, que estuda valorização profissional. Porque
enquanto a gente não entender a nossa relevância, não só para a sociedade, mas como um todo, a gente não vai conseguir progredir a nível de valorização. Então, é fundamental que a gente entenda, de fato, o nosso papel enquanto fisioterapeuta, a importância da fisioterapia, o porquê a fisioterapia funciona, porque a gente não passou ali 5 anos, mais, ou até mais, né? Na maioria das vezes, mais anos da nossa vida, estudando e se dedicando para depois falar, cara, isso ali não vale nada. A fisioterapia realmente não vale. E aí a gente joga a nossa própria imagem lá no chão. Né? Exatamente, né? Tem uma frase muito bacana, eu adoro trazer frases, né? Que diz que se você quer ir longe, vá sozinho. Se você quiser Boa. se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir mais longe, vá em grupo. Porque a importância da gente crescer, né, com os outros profissionais, a importância da união e como a gente pode se ajudar. E por falar em união, hoje, o Fisiopod não está mais sozinho, como nós estamos no início do episódio. Nós temos a Zenfisio como nossa patrocinadora. E nessa temporada, de forma exclusiva e especial, nós temos mais um patrocinador chegando conosco, que é o portal Fisio em Ortopedia. E eu tenho certeza que você conhece esse portal. É um portal muito bacana, enriquecedor, que trabalha com a educação do profissional fisioterapeuta, principalmente na área ortopédica, que é uma área, né, predominante dentro da fisioterapia, né? O que é excelente. Eu costumo, inclusive, dizer nos meus cursos e palestras com os meus alunos que a ortopedia é uma área que acolhe o recém-formado. Se você formou e quer começar a trabalhar no mercado de trabalho, pode ir para ortopedia, que lá tem demanda. Quem nunca atendeu uma entorse, quem nunca atendeu um LCA… Que é a base, né? É a base do profissional, né? E então, o portal Fisiortopedia juntou-se ao Fisiopod com uma parceria sensacional e incrível para você. Mas para você que ainda não conhece, eu vou dar uma pequena pitada do que você pode encontrar na parceria do portal Fisiortopedia. Lá, nós trabalhamos com cursos de capacitação, pós-graduações, semanas clínicas com várias discussões clínicas com profissionais referências no mercado de trabalho, tanto na área ortopédica quanto também da área esportiva, que está lá contribuindo e enriquecendo ali o portal e das pessoas que estão participando. Temos workshops, temos eventos online e o mais bacana, tem muito conteúdo 100% gratuito para você poder estar aprimorando, se capacitando e enriquecendo ainda mais o seu currículo e a sua caixinha de ferramenta, né, para você poder atender cada vez melhor o seu paciente. Sensacional, né, Natália? Demais! Uma notícia muito boa para quem está nos acompanhando, né? São mais de 40 mil profissionais que já estão atuando e se capacitando com o portal Fisio em Ortopedia. E claro que eu sou um desses, né? E você pode ser o próximo! Tá bom? Então, ó, pega aqui o QR Code que está no cantinho aqui da tela, acessa e garante lá melhores condições para você poder assinar e também aproveitar 100% ali dos conteúdos gratuitos para você, tá bom? Então, ó, quer ir longe? Vá em grupo, vá acompanhado e capacitado. Ihu, arrasou! Não, parceira sensacional, né, Natália? Gente, eu fiquei muito contente porque eu sou do Fisio em Ortopedia da minha época de graduação. Tenho inúmeros certificados e eu tenho certeza que vai agregar muito para quem nos acompanha, né? A gente preparou aí uma lista completa de cursos gratuitos, então não querer pagar nem é desculpa. E, além disso, a gente tem os descontos nas formações, nas pós-graduações. Exatamente. A gente sabe que conta muito, não só pro nosso currículo técnico, mas pra nossa experiência, né? Exatamente. E, para além, ainda temos formações direcionadas para o lado de desenvolvimento profissional, pessoal. Exatamente, então que vai de encontro com o que nós estamos falando aqui, né? Exatamente. E o bacana hoje do digital, né, que nos possibilita estar aproximando dessas marcas, de trazer eles para cá, de proporcionar oportunidades para quem está nos acompanhando, de poder se capacitar, né, e ser cada vez profissionais melhores, Exatamente. né? E falando em digital, Natália, não tem como a gente falar de posicionamento profissional na fisioterapia, principalmente nós dois que trabalhamos com digital, sem falar sobre posicionamento digital. O que você acha desse segmento? Como que você acha que os fisioterapeutas aí têm se posicionado no digital? E como que você acha que isso impacta a profissão? É indispensável na nossa construção de carreira. Hoje o digital, ele se tornou um braço do nosso trabalho, né? Ele é o nosso trabalho. É claro que a gente vai entender se de fato aquilo faz sentido pra gente, mas é indiscutível que o digital, ele chegou pra abrir mais portas. A nossa área está crescendo cada vez mais e o digital tem contribuído muito para isso. A gente
consegue ver isso diariamente. A gente tem profissionais excepcionais no digital, mostrando o seu trabalho. E, ao mesmo tempo, a gente tem profissionais que estão nesse desenvolvimento mostrando o seu trabalho. Então, assim, a gente sempre fala, e a gente vai repetir aqui, que é fundamental nessa trajetória profissional. Que a gente precisa estar presente, né? Olha lá. Tem condição? Não dá, não. Mas, enfim. O que era o seu alarme? Corta isso, por favor. Eu não sei o que era. Ai, Jesus. Os meus horários de estudo. Mas vai. Então, o digital, ele é indispensável, né? E a gente precisa entender que a gente precisa estar lá. Exatamente. Claro que não é uma regra, mas agrega muito valor na nossa imagem, no nosso próprio posicionamento. A forma como a gente se posiciona no digital é muito importante, principalmente hoje, em que dizem, né, e a gente concorda que a internet é uma terra sem lei, então a gente precisa ter muita cautela ao se posicionar nas redes sociais enquanto profissional. É importante a gente zelar pela imagem e pelo título que a gente está carregando ali enquanto fisioterapeuta. Então a gente tem que ter um pouco de cautela para se posicionar. Eu digo até mais que um pouco, né? A gente tem que ter muita cautela para se posicionar enquanto fisioterapeuta nas redes sociais. Porque, infelizmente, a gente ainda vê algumas coisas que vai de desencontro até com o nosso próprio código de ética, né? Uhum. Mas é fundamental. Eu sempre orientei, sempre defendi a ideia de estarmos lá, né? Não dá pra negar que hoje é uma vitrine do nosso trabalho. Sim. Apesar de não achar que é uma regra, também concordo Sim. com você, mas eu acho muito importante, eu acho fundamental. Eu acho que te destaca, te coloca à frente de muitos, te coloca como opção mais visível ali mesmo em quem tá buscando. Porque hoje o mundo ele é digital. Uhum. Não tem mais essa de que, só os jovens estão nas redes sociais. Não, os idosos também estão nas redes sociais, gente. Minha sogra tá nas redes sociais. Minha sogra tem 66 anos. Então, assim, é um público nosso. É alguém que a gente pode estar levando para dentro das nossas clínicas, ou a gente entrando dentro das casas dessas pessoas. Sim. Então, ele é fundamental, porque é uma forma de você se posicionar, de mostrar o seu trabalho. Exato. Eu falo muito com os meus alunos de mentoria que hoje, tudo que a gente vai fazer na vida, a gente quer referências. Uhum. Eu, particularmente, vamos viajar. Eu vou pesquisar no Instagram, ver algum lugar que eu posso ir naquele lugar. Vou no médico, quero ver as redes sociais desse médico. Por quê? Eu quero ver o que as pessoas estão falando. Eu quero ver o que esse médico fala, como que ele se posiciona. Por mais que talvez eu não entenda o seu posicionamento, falo assim, no caso de uma pessoa leiga, eu quero ver o que aquele médico fala ali, pra ver se faz sentido eu ir nele. Algo inconsciente. Sim, e um ponto importante é que, de fato, a gente olha e entende se realmente faz sentido, né? Sim. E isso é até um ponto pra gente refletir o que as nossas redes sociais estão falando de nós. Falando sobre nós, né? Todos os meus pacientes lá na clínica, eles vieram das redes sociais, seja pelo Instagram, seja pelo Google, né? Naquele canal de indicação do Google. Então, é o digital o tempo inteiro ali potencializando os meus atendimentos. E isso acontece, né? Eu, particularmente, eu pesquiso tudo. Tudo eu vou na internet ver. Por quê? É a primeira impressão. Sim. Então, como que tá essa primeira impressão? A forma que aquele estabelecimento, aquele local, aquele profissional, né, de serviço ali está se posicionando é o que vai definir se eu vou ou não contratar o serviço dele. Então, hoje é importante, porque querendo ou não, uma pessoa que é do digital, ela vai procurar. E se ela não te encontra, não vai ser, você não vai te contratar, né? É bem provável. É obrigado a estar no digital? Não. Mas você deixa de ser uma opção para quem utiliza do digital para, né, contratar esses serviços. A maior parte e das é pessoas. Importante, né? É uma rede social de graça. Sim. De graça, mas assim, consome seu tempo. Sim. Tempo é dinheiro. Sim. Então, se você pode utilizar ali do seu tempo ocioso, que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, você pode produzir para você, né? Respeitando ali questões de descanso, né? E tudo mais. Mas é algo que potencializa. Sim. Algo que vai te alavancar e mostrar um pouco mais do seu trabalho. E sobre digital, qual é o melhor momento para começar no digital? Agora. Boa! Agora, né? Sim. Não tem outra resposta, né? Você tá na faculdade? Agora. Sim. Vou formar amanhã? Agora.
Exato. Por que eu falo agora? Porque as pessoas sempre me perguntam, ai, Alan, eu formei tem 5 anos e não sei mexer com essas coisas. Será que eu entro? Gente, agora. Né? Do seu jeito, das Por que suas não, formas, né? Por que não? Sim. Alan, eu tô no 5º período, que horas que eu começo? Agora. Sim. Vamos construir o posicionamento agora, porque lá na frente fica mais fácil. E quando eu falo que fica mais fácil pra quem tá na faculdade, não quer dizer que quem já formou há alguns anos fica mais difícil pra eles. Muito pelo contrário. Mas se você tá na faculdade, cara, você tá aí fresquinho. Você pode preparar o terreno para quando você formar, as pessoas já entender e te conhecer e ter feito parte da sua Sim. história, o que é muito melhor, Que né? é muito legal, né? Exatamente. E assim, o agora é sempre o melhor momento. Independente se você é um calouro, se você é um estudante que está quase formando, se você é um fisioterapeuta recém-formado, se você já formou, você sempre tem algo para compartilhar que vai ajudar aquelas pessoas. E eu falo muito que as redes sociais, ela veio para ajudar na valorização da fisioterapia. Sim. E é onde os estudantes entram. Eles não estão ali para captar pacientes, eles estão ali para posicionar a fisioterapia, de mostrar o que serve a fisioterapia. Infelizmente… E o processo também de uma formação, o processo de uma formação para inspirar outras pessoas, né, que almejam a fisioterapia. Mas eu digo que muitas pessoas ainda não conhecem a fisioterapia. Quando a gente para pensar na fisioterapia em relação à medicina, por exemplo, ela é uma profissão muito nova. Sim. Começou, não tem nem 100 anos, né, de profissão. Então, muitas pessoas ainda não sabem as nossas diretrizes, as nossas obrigações, né, as nossas competências, né, onde que a fisioterapia pode atuar. Exato. Ainda assim, muitas pessoas atrelam a fisioterapia à massagem, à reabilitação. Só vou fisioterapia se eu operar. A coluna, o joelho. E, cara, você tá numa área que tá em ascensão no Sim. momento, né? Em grande crescimento aí. E é uma área relativamente nova. Sim, Posso dizer assim? 2009, Nova, sim. entende? Então, olha o impacto da sua especialização, o impacto da sua atuação. E tem pessoas que talvez tenham algum problema que você pode ajudar e ela nem sabe que a Nossa, fisioterapia isso é muito pode comum. ajudar. Pode atuar Né? ali, né? Sim. Exatamente. Isso é um papel nosso, enquanto Sim. profissional, mostrar o que a gente faz. E nada melhor do que uma rede social para isso, Sim. né? É claro que você tem inúmeras formas de mostrar ali o seu Sim. trabalho, mas lá a gente consegue alcançar mais pessoas em menos tempo. E não Isso dá é pra negar, indiscutível. gente. É o momento, o digital é o momento. Ele te possibilita alcançar mais pessoas, te possibilita ter acesso a pessoas que raramente você talvez encontraria ali em algum outro momento da vida. Sim. Então, por que não deixar de utilizar dessa ferramenta, né? Por que não utilizar dela pra agregar a sua vida profissional, a sua vida pessoal e a profissão? Perfeito. Não tem É erros. isso. Então, estejam no digital. Eu acho que vale a pena a reflexão, né? De Vale. olhar a sua rede social e entender o que ela está transmitindo nesse momento. Aham. E lembrar das vertentes do posicionamento. Você está se posicionando assim, e aí? É essa a imagem que você quer transmitir? É isso, de fato, que você quer mostrar enquanto profissional? Foi para isso que você se formou enquanto fisioterapeuta? Então, é Exato. muito legal e é um caminho, é uma opção que tem um retorno muito positivo a nível de crescimento profissional, né? E como eu disse, posicionamento é tudo. E com isso eu quero te fazer uma pergunta. Já foi mal interpretado por algum posicionamento? Não, no digital, não. No digital, não. Até porque no digital a gente escolhe como se posicionar. Isso é um ponto importante, né? Mas, enquanto profissional, sim. Já, sim, algumas vezes. E daí a gente entra em uma situação que às vezes a gente não sabe muito bem como lidar, né? Mas isso não diminuiu a minha ideia sobre aquele assunto. Isso, inclusive, mostra ainda mais sobre o meu posicionamento, né? Porque se eu acredito naquilo, não é uma ideia que vai me fazer mudar. Então, já aconteceu sim, acontece. E a gente precisa, mais uma vez, reforçar o nosso posicionamento sobre aquilo. Vou levar para o assunto polêmico, política. Acredito nisso. Mas você não deveria acreditar nisso. Não, mas eu continuo acreditando nisso. E eu acredito nisso por isso e por aquilo. Então, sim, eu acho que é constante, né? Constante. Eu fui mal interpretado recentemente. Conta esse babado aí. Vou Peraí, contar sem cadê o café citar. nas Enfísio? Gente, mas eu gosto de falar disso porque para as pessoas entenderem que posicionamento não é só pro lado positivo, né? Tem um lado negativo também, porque você tá mexendo com a interpretação das pessoas. Exato. E como a gente falou, né? Posicionamento é muito sobre como a pessoa te vê. Recentemente, deve ter uns 2 meses, teve uma influenciadora que tava em alta aí sendo cancelada. Quem? Porém, é uma influenciadora que tem uma alta relevância Eu no vou digital. deixar na descrição, viu?
Tem uma alta relevância. Eu falei, gente, fulana é relevante, ela tá em alta. Vou criar um conteúdo com fulana. E utilizei dela pra falar de posicionamento, né? Peraí, deixa eu… Jamais. E, cara, foi muito mal interpretado. As pessoas começaram a, tipo, nossa, tá falando que fulana, usando ela como exemplo na fisioterapia. Aí eu fico pensando, né, como que as pessoas têm uma dificuldade, às vezes, de desassociar Exato. a imagem da pessoa com a mensagem do texto. E eu fiquei me questionando, como que as pessoas me enxergam? Como que o meu posicionamento está passando na cabeça dessas Como pessoas? que eu refleti o meu posicionamento aqui fazendo isso, Será né? que os meus valores, minhas crenças não estão sendo muito bem pregadas? Sim. Então, eu acho importante falar disso para ver que, mesmo nós que já estamos ali há alguns anos, também podemos nos questionar. Sim. Eu não considero que eu errei naquele lugar, porque eu fui redutível, eu não apaguei a publicação. Eu podia muito bem apagar, falei, gente, vamos sair, vamos me livrar dessa situação aqui, vou apagar. Mas falei, gente, é o que eu acredito. Eu não sou nem contra nem a favor a pessoa em questão. Mas eu utilizei daquele momento para me posicionar. Porque é uma das estratégias, né, de posicionamento e de criação de conteúdo, utilizar o hype do momento. Então, eu fui bem irredutível com isso, mas para mostrar para as pessoas que eu tenho um posicionamento muito claro. E mesmo que algumas pessoas não estão sabendo interpretar, eu vou manter. Exato. E eu estou falando isso porque vai acontecer isso no dia a dia. Você vai ser mal interpretada por aquilo que você falou, por aquilo que você, talvez, se posicionou ali de uma outra maneira naquele lugar, que não necessariamente era o que você queria dizer. E você precisa saber sair dessa situação, lidar né? com essa situação, né? Eu acho que a gente lida com desafios que vão para além do posicionamento durante a nossa trajetória profissional. E essa é só mais uma. Mas daí a gente reforça mais uma vez. Se você está bem posicionado com aquilo, ok. E isso, inclusive, é um ponto importante dentro do posicionamento. Você entender que tá ok você se posicionar assim, né? É claro que existem aí formas diferentes, mas é importante a gente entender. E aí, volta lá no autoconhecimento, né? Quando você se autoconhece. Podem falar o que quiser sobre você. Podem pedir para você abaixar o preço do atendimento em 80% que você tá lá, mantendo a postura firme. Gente, já me ofereceram tatuagem em troca de atendimento. Logo eu, que tenho uma skin zero tatuagem. Sou doido pra fazer, mas não consigo fazer. Ai, meu Deus. E me ofereceram… Aí é uma permutinha, né? Uma Pode. permutinha, mas eu fiquei… Mas tudo bem, hoje eu entendo que eu era recém-formado. Eu tinha zero posicionamento de valor da forma que… eu gostaria de ser enxergado, ser valorizado. Então, a pessoa sentiu no direito dele, E isso né? é um ponto importante da gente falar, que é sobre a gente entender que você talvez não vá se posicionar como aquela pessoa que tem 10 anos de formação. Sim. Ou talvez você pode até se posicionar parecido com aquilo ali. Mas a interpretação da outra pessoa não vai ser a mesma do que aquele profissional. Aquele profissional passou 10 anos para chegar onde ele tá chegando. Então, mais uma vez, a gente entra na fala da comparação. Porque a comparação, eu acho que é o principal inimigo da gente quanto profissional. Então, isso é muito importante, né? Aí volta naquela tecla, né? Inspiração. As pessoas que você segue, elas servem pra te inspirar. Se tá te desmotivando, se tá fazendo com que tu se compare mais, com que, né? Para de seguir. Eu parava de seguir demais. Porque, gente, me fazia muito mal, às vezes. E faz, né? E um ponto, assim, que eu achei… lembrei que achei até interessante falar sobre. Porque quando a gente fala de posicionamento, parece que é tudo muito lindo, né? Parece que é tudo… vamos seguir uma regrinha aqui e que no final vai dar certo. Só que a gente tem que lembrar a realidade. E na realidade, quem são os nossos primeiros pacientes? Nossas famílias, nossos amigos. Ou seja, pessoas que nos viram crescer. Pessoas que acompanharam o processo ali de formação. E para desvincular a imagem daquela criança que tá na cabeça daquelas pessoas, é muito difícil. Aí as pessoas começam, porque fulano é meu parente e prefere fazer fisioterapia. Fazer fisioterapia é ótimo, né? Eu falo direto sobre essa fala e tô aqui. Prefere passar por um tratamento fisioterapêutico com outra pessoa do que comigo. Mas pera, ela tem uma imagem criada na sua cabeça ali. Então você tem que ver que até com as pessoas que estão dentro do seu ciclo social, você tem que mudar o seu posicionamento quando você fosse falar enquanto profissional. Perfeito, perfeito. Daí, 3 pontos importantes para um bom posicionamento que você considera. 3 pontos importantes? Primeiro de tudo, autoconhecimento, como você bem falou, porque a gente tem que acreditar muito no que a gente faz e naquilo que a gente espera. Cara, falar e fazer somente aquilo que você domina. Por que que eu falo isso? Não sei você, mas eu vejo algumas pessoas…
Eu tento não falar, mas eu vejo algumas pessoas nas redes sociais que, hora ou outra, tá em uma área de atuação. Aí eu fico me questionando, por que essa pessoa troca tanto de área assim? Sim. Será que ela tá tentando se descobrir? Será que ela tá se inspirando em algumas pessoas e tá se perdendo aí? Sim. Ou será que, né? O que pode estar acontecendo? Então a gente tem que Isso dominar até muito. pra gente Sim, refletir também, né? sim, O que a gente tá mostrando, exatamente. Mas eu gosto de falar isso porque é muito importante a gente entender que temos que seguir uma direção. Sim. Claro que cada pessoa vai ter seu tempo, vai ter o seu momento para fazer escolhas na sua vida. Mas ter uma especialidade, né, para você ser expert naquela área, para você ser referência, é muito importante. Porque durante esse processo, você cria uma imagem na cabeça das pessoas. E, né, a gente sabe que no convencional aí, no cotidiano, as pessoas têm aquela crença que quem faz tudo não faz nada bem. E né? assim, gente, é muito raro uma pessoa fazer tudo bem feito. Exatamente. Então, assim, segundo ponto é, defina sua especialidade, defina aquilo qual problema você vai solucionar, né? E bate na tecla dele. Repetição, né? E já é a terceira, repetição. Sim. Às vezes as pessoas falam, Alan, vou postar de novo que eu tô na clínica. Eu, de novo! Exatamente. Eu vi, mas talvez fulano não viu. E de novo, e de novo, E pra de mostrar novo. que você domina aquilo, né? Exatamente. Que Por que você você faz aquilo. já sabe que vermelho e branco é a cor do Fisiopod? Porque todo episódio nós estamos aqui Sim. com vermelho e branco. Exatamente. Então, o posicionamento é muito isso. É autoconhecimento, definição e repetição. Boa! Arrasou! E aí, como estamos nesse primeiro episódio? Eu tô muito animado, gente. Já falei tanto, né? Garganta até seca aqui. Mas é só uma brecha, né? Do que vem pela frente aí com os nossos convidados. Sim. A gente escolheu esse tema justamente para instigar um pouquinho, né? As pessoas. A ideia dessa temporada vai ser falar muito sobre evolução profissional, sobre formas de empreender dentro da fisioterapia. E eu acredito que a gente vai trazer isso de uma forma bem clara aí para você que está nos acompanhando. Ótimo. E já falando em nos acompanhar, você que está aqui assistindo esse episódio no YouTube ou ouvindo no Spotify, não esquece em clicar em nos seguir para nos acompanhar todos os episódios aí que vão acontecer dentro do Fisiopod. Inclusive, temos novidades lá na nossa página do Instagram também. Tá tudo aqui na descrição e já nos acompanhem aí nessa nova temporada, né? Ótimo. Natália, então, só pra gente ir caminhando pro final aqui, quais são os maiores erros que comete aí um profissional que tá buscando se posicionar? Nossa, cito a comparação de início, querer ser algo que não faz sentido pra pessoa, e daí é muito comum a gente ouvir assim, nossa, na rede social ela parece isso, mas pessoalmente parece outra pessoa. Então, isso mostra um pouco do posicionamento daquela pessoa. Então, eu acho que a comparação que é tentar ser algo que, de fato, nem você acredita que você é, né? E talvez entrar nessa bolha de que você precisa alcançar tal lugar. E aí você vai tentando traçar o seu posicionamento em cima de um caminho ou de um propósito que talvez nem é o seu. Então, acredito que esses são os principais erros, Perfeito. assim. Seguir a manada, né? Seguir a manada. Você tem que achar o que, de fato, faz sentido pra você. Ótimo. Né? E só pra fechar, acho que é algo que a gente não falou aqui hoje, que eu, assim, considero, né? O medo de se expor. O medo do julgamento. O medo do julgamento. Sim. Isso, assim, mina o seu posicionamento, porque é um posicionamento, né? Às vezes, como eu falei no início, a gente tem a tendência de achar que posicionamento é só a partir do momento que eu abro a minha boca. Mas quando você fecha, também é um posicionamento. Exatamente. Então, as pessoas têm medo de se posicionar. E quando eu falo de se expor, de se posicionar, não é só no digital. É no… pessoalmente também. Às vezes, a pessoa chega pra tirar uma dúvida com você, sabe que você é fisioterapeuta e vai tirar uma dúvida com você, você já trava. Já fica com vergonha, você não sabe responder. Já vi pessoas até falar, eu não sei responder, vou te indicar um amigo. Mas a pessoa sabia responder. Mas tem medo né? de falhar, tem medo de errar. de julgar, né? Medo de ser mal julgamento. interpretada, né? Sim. Então, assim, são erros muito, assim, grandes, né? Que impactam o seu posicionamento e, querendo ou não, te marca, né? Com aquela pessoa ali. Então, já vão abrir mão desses empecilhos aí para um bom posicionamento, Sim, né? De uma forma geral, a gente passou pelos principais pontos para construir um bom posicionamento, né? E os principais erros ali que a gente pode estar cometendo, às vezes até inconscientemente no dia a dia. Exatamente, né? Só que o recado que eu acho que a gente pode deixar com esse episódio é para começar agora a se posicionar, né? Começa agora a se posicionar, se capacitar, se expor.
expor, né? Se colocar em situações onde você não queira estar, né? Por medo, né? Não por que não faça sentido. Aquilo que não faz sentido realmente não esteja ali. Mas aquelas situações onde você tem medo de ser julgada, medo de ser exposta, esteja ali. Eu sempre falo isso, né? No meu primeiro curso de oratória, meu professor falava, sempre receber uma palestra, uma oportunidade de palestrar, diga sim. Por mais que você se arrependa 2 segundos depois, mas diga sim. Por quê? Você já assumiu o compromisso em público. Então, você tem que estar ali. Eu acho isso muito importante, porque ali a gente começa a quebrar essas barreiras, né? E foi assim que eu fui perdendo a minha timidez, o meu medo, porque eu era muito tímido. Mas a partir das oportunidades surgindo com base nos meus aceites, eu fui perdendo, fui ficando mais tranquilo. Mas eu precisei dar o primeiro passo, né? E é importante a gente falar que essa questão do posicionamento, assim como todas as outras habilidades que vão além das técnicas, é construção, né? A gente precisa ir entendendo que é um processo. Tudo bem, hoje você não tá ótimo em se posicionar, ou ótimo em comunicar o que você queira comunicar. Mas enquanto mais você repetir, que inclusive é um dos pilares, mais você ficará bom ali naquilo, né? Exatamente. É um processo, né? Não tem como pular etapas. Ninguém sai do 1 e vai ao 10, assim, da noite pro dia. Muito Tem difícil. que passar pelo 2, pelo 3. E nem sempre é bacana, né? Às vezes tem obstáculos, às vezes é cansativo, mas faz parte. E preparar essa questão emocional e psicológica aí nesse processo fundamental, faz né? muito sentido, né? Não podemos esquecer do nosso eu, né? Exatamente. De cuidar da nossa saúde. É mais do que importante. Mais do que importante. E aí, vamos finalizar, né? Finalizar esse episódio. Eu espero que tenha sido um episódio aí, um start para essa nova temporada. Começamos bem. Começamos bem. Tô muito empolgada para os próximos assuntos, inclusive para o próximo episódio. Para o próximo episódio. Quem será? Spoiler. Ah, não sei. Ai, não, né? Vamos pedir pra ativar as notificações e acompanhar. Melhor. Ativem aí, fiquem na curiosidade. Semana que vem tem uma pessoa aqui sensacional. Se você achou que a gente fala muito, vocês não têm noção do quanto aquela pessoa tem pra agregar na vida de vocês, viu? Sim, vai ser demais. Vai ser bacana. Mais uma vez, obrigada pela companhia. O Fisiopod se despede nesse primeiro episódio da segunda temporada. A gente agradece mais uma vez os nossos patrocinadores, tanto o Sistema Zenfísio, que está aqui na nossa mesa, gente, olha essa né? caneca, ficou um luxo, né? E leia olha isso aí. Aqui. Leia aí pra gente que eu não tô... Não é sorte, é trabalho, é dedicação, é propósito. Gente, tudo que fiz a Pod Sim. Que loucura. Então, mais uma vez, obrigada, Sistema Zenfísio. Obrigada, Físio em Ortopedia. A gente tá muito contente em recebê-los aqui. E você, ouvinte, aproveite todos esses benefícios que essas empresas parceiras estão oferecendo para vocês. A gente se vê no próximo episódio? Se vemos no próximo episódio. Estarei aqui esperando por vocês, hein? Não vai falhar. Tchau, tchau. Imagine ter a agenda dos profissionais, o prontuário eletrônico e o financeiro do seu negócio organizados em um único lugar. Com o Zenfísio você pode. Conte com um sistema de gestão completo que auxilia você a melhorar o relacionamento com os pacientes e oferece recursos práticos para tornar a sua rotina de trabalho mais produtiva. Zenfísio. Gestão eficiente gera resultado.